Você já se perguntou por que os momentos mais silenciosos da vida são justamente os mais dolorosos? Por que parece que quanto mais clamamos, mais o céu se cala? Existe um fato curioso sobre o comportamento humano na fé. Segundo uma pesquisa realizada pela Harvard Divinity School, mais de 70% dos cristãos relatam que os períodos em que sentiram Deus mais ausente foram exatamente os momentos em que Ele mais agiu em suas vidas. Só que eles perceberam isso apenas depois. Mas será mesmo que o silêncio de Deus é um não? Ou pode ser que seja justamente ali, naquele espaço entre a oração e a resposta, que o milagre esteja sendo formado em segredo? Imagine agora comigo a seguinte cena. Era noite em Cássia, no interior da Itália. Uma mulher chamada Rita se ajoelha em silêncio diante de uma cruz, sozinha. Já havia perdido o marido, assassinado. Já havia enterrado seus filhos. Já havia batido em diversas portas de conventos, e todas se fecharam. Não havia mais nada, apenas silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma visão, nenhuma voz do alto. Ainda assim, ela permanecia ali, de joelhos. O que fazia uma mulher que havia perdido? Tudo continuar orando mesmo sem ouvir nada? Essa mulher era Santa Rita de Cássia, conhecida hoje como a Santa das Causas Impossíveis. Mas naquela noite, ela era apenas uma filha aflita, envolta em silêncio. E o que ela ainda não sabia, e talvez você também não saiba, é que o silêncio de Deus não era uma ausência, mas sim uma resposta em disfarce. Uma resposta que viria no tempo perfeito e da forma mais inacreditável possível. Ela seria aceita no convento não por força humana, mas por uma intervenção sobrenatural de Deus. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. O momento em que tudo se cala. O momento em que você já orou, jejuou, entregou, e mesmo assim, nada parece mudar. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio pode estar escondendo uma resposta mais poderosa do que aquilo que você pediu? Hoje, vamos revelar 5 provas reais de que o silêncio de Deus nem sempre é ausência. Ele pode ser presença oculta, proteção, preparação e até mesmo amor em forma de espera. Prepare o coração. Santa Rita vai caminhar com você nessa jornada. O silêncio de Deus não é um vazio, é um ventre. Quando tudo parece estagnado, sem resposta, sem direção, na verdade, algo está sendo gerado onde os olhos ainda não alcançam. Santa Rita de Cássia é prova viva dessa verdade. Nascida em 1381, em Rocaporena, uma pequena vila próxima a Cássia, na Itália, ela cresceu numa época em que as mulheres tinham pouco controle sobre seus destinos. Casou-se aos 12 anos com Paolo Mancini, um homem impulsivo, envolvido em disputas familiares sangrentas. Durante 18 anos, Rita viveu em um lar de conflitos, orando incessantemente por paz e conversão. Mas por fora, nada mudava. Ao contrário, vieram mais dores, mais violência, mais decepções. E onde estava Deus durante tudo isso? Na aparência, em silêncio. Mas o que ninguém via, e ela também não via, é que esse silêncio estava trabalhando de forma invisível, dentro dela. Era no silêncio que sua fé estava sendo refinada, sua perseverança sendo forjada e sua missão futura sendo lapidada. Aquela mulher comum estava sendo transformada, lentamente, em um instrumento de milagres. Essa lógica da vida invisível é a mesma da natureza. Pegue, por exemplo, o que acontece com uma semente. Quando ela é lançada à terra, o solo se fecha sobre ela. Do lado de fora, parece o fim. Mas ali dentro, no escuro, no silêncio absoluto, está o início de uma nova vida. O grão precisa morrer por fora para germinar por dentro. Assim também é a obra de Deus em nossas vidas. Ele muitas vezes planta em silêncio, para colher no tempo exato. Dados de um estudo da Harvard Divinity School indicam que cerca de 72% dos cristãos relatam que os períodos de silêncio espiritual foram os mais marcantes para seu crescimento interior. Mesmo que, na época, tenham se sentido abandonados. Na história de Santa Rita, esse silêncio persistiu inclusive após a morte de seu marido.
Quando ela buscou abrigo em conventos, foi rejeitada diversas vezes. Mais uma vez, nenhuma resposta clara. Mas Deus não estava calado por descuido. Ele estava desenhando um novo caminho, além da lógica humana. E quando chegou o momento, no tempo dele, não no dela, ela foi aceita de forma sobrenatural no convento das Irmãs Agostinianas, por volta de 1417, através de um milagre que até hoje inspira fiéis no mundo inteiro. Ou seja, o silêncio não foi o fim, foi a preparação para o começo de algo extraordinário. Se você está vivendo esse tempo de silêncio, saiba, não é abandono, é gestação, é cuidado, é construção sem barulho. Deus trabalha assim quando está moldando algo que precisa durar para sempre. Em muitos momentos da vida espiritual, o que mais machuca não é a dor em si, é a ausência de respostas. Você fala com Deus, mas não ouve nada. Busca sinais, mas só encontra silêncio. E aos poucos, o coração começa a se perguntar: será que Deus me esqueceu? Essa sensação é mais comum do que parece. De acordo com o Instituto Barna, 2022, quase 1 em cada 3 cristãos relatam ter experimentado uma crise de fé durante momentos de oração sem resposta visível. Essa crise pode levar à dúvida, ao cansaço espiritual ou até ao afastamento. No entanto, o que esses períodos silenciosos revelam, com o tempo, é algo mais profundo. A verdadeira fé não se constrói na emoção, mas na convicção. Vamos entender isso com mais clareza. Fé, no sentido bíblico, não é acreditar porque vemos. É confiar mesmo sem enxergar. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Ou seja, a fé só é genuína quando se mantém de pé, mesmo quando todas as evidências desaparecem. E foi exatamente isso que Santa Rita viveu. Durante anos, ela orava para que sua família se convertesse, para que seus filhos não seguissem o caminho da vingança que dominava a região de Cássia no século XIV. Mas o que aconteceu? Seus filhos morreram jovens, vítimas da violência que ela tanto temia. À primeira vista, um silêncio de Deus, uma perda devastadora, uma aparente derrota. Mas com o passar do tempo, compreendeu-se que aquela dor também foi um livramento disfarçado. A morte dos filhos impediu que eles perpetuassem o ciclo de ódio e permitiu que Rita se dedicasse inteiramente à vida consagrada. E foi justamente no silêncio posterior à dor que a fé dela floresceu de maneira mais intensa. Sem depender de respostas externas, ela passou a confiar no caráter de Deus e não apenas nas circunstâncias. Esse é um ponto-chave que poucos entendem. A fé amadurece quando ela para de buscar confirmação constante e começa a se sustentar no relacionamento com Deus. Quando você ora e não recebe resposta, não é porque Deus se afastou, é porque Ele está convidando você a confiar nele mesmo sem garantias, mesmo sem retorno imediato. E esse tipo de confiança é o que transforma a alma. É quando a fé deixa de ser infantil e se torna sólida. Santa Rita não foi santa porque teve uma vida fácil. Ela se tornou um exemplo porque continuou crendo mesmo quando tudo se calou. E é exatamente aí que sua fé foi lapidada até brilhar com força própria. Se hoje você está nesse mesmo ponto, falando com Deus e só ouvindo o silêncio, não desanime. Pode ser que Deus esteja justamente aí, no meio da sua dúvida, moldando sua fé para algo muito maior. Nem sempre o que pedimos está alinhado com o que estamos prontos para receber. Há momentos em que insistimos em respostas imediatas, clamamos por soluções visíveis e questionamos o motivo de Deus permanecer em silêncio. Mas já parou para pensar que esse silêncio pode estar nos livrando de algo para o qual ainda não estamos preparados? Muitas vezes, o que julgamos como ausência de resposta é, na verdade, uma forma sutil de proteção divina. Santa Rita de Cássia viveu isso de forma profunda. Após o assassinato de seu marido, um homem envolvido em brigas familiares e disputas sangrentas, Rita concentrou suas orações nos 2 filhos. Seu maior pedido era que eles não seguissem o mesmo caminho de ódio e vingança. Ela suplicava, com lágrimas nos olhos,
para que fossem poupados daquele destino violento. Contudo, o que veio foi uma dor ainda maior: a morte precoce dos dois, jovens. O que parecia um silêncio cruel da parte de Deus revelou-se, com o tempo, um ato de misericórdia. Em pleno século XIV, a cidade de Cássia estava mergulhada em rivalidades entre clãs. Os filhos de Rita, segundo relatos históricos, poderiam ter sido empurrados para a mesma estrada sangrenta que tirou a vida do pai. Deus, em sua sabedoria, não impediu o sofrimento, mas interrompeu uma linha de destruição. Essa lógica se repete em nossas vidas. Nem toda porta que se fecha é um castigo, nem toda demora é injustiça. Há promessas que ainda não se cumpriram porque, se viessem agora, não seríamos capazes de sustentá-las. Há relacionamentos que terminaram porque não estávamos prontos para amadurecer dentro deles. O silêncio de Deus, por vezes, nos poupa de quedas maiores, de escolhas que hoje parecem boas, mas que poderiam nos ferir mais adiante. A Bíblia está repleta de exemplos parecidos. José do Egito, antes de governar, foi traído, vendido e esquecido no cárcere. Durante anos, tudo o que recebeu foi silêncio. Mas esse período foi essencial para que ele estivesse emocionalmente preparado para a responsabilidade que viria. Da mesma forma, o que Deus não entrega agora pode ser o que mais vai te proteger amanhã. O silêncio não é rejeição, é estratégia. É a pausa necessária antes do avanço. É o escudo invisível contra aquilo que os seus olhos ainda não enxergam. Santa Rita não compreendeu a dor no momento em que a viveu, mas ela aceitou, com humildade, que Deus via além do que ela podia imaginar. E esse mesmo olhar divino repousa sobre você. Se tudo está em silêncio, talvez seja porque Deus está te protegendo do que ainda não é o tempo certo. Existe um tipo de paz que não se explica. Ela não vem da lógica, nem depende de circunstâncias favoráveis. É uma serenidade que brota no meio do caos, quando tudo ao redor está em ruínas, mas o coração permanece firme. Para quem vive isso, é como se uma brisa leve soprasse no meio da tempestade, dizendo em silêncio: você não está sozinho. Essa paz misteriosa é muitas vezes a confirmação de que Deus está operando, mesmo que tudo ainda pareça igual por fora. Na trajetória de Santa Rita de Cássia, esse tipo de tranquilidade marcou várias fases da sua vida. Após tantas perdas, recusas e portas fechadas, ela poderia ter se transformado numa mulher amarga, ressentida ou revoltada. Mas não foi isso que aconteceu. Os relatos históricos, especialmente os preservados no mosteiro de Santa Maria Madalena, onde ela viveu seus últimos anos, descrevem Rita como alguém de espírito calmo, fala mansa e olhar compassivo. O que explica essa serenidade? Humanamente falando, nada, mas espiritualmente, há um fundamento claro. Ela descansava na vontade de Deus, mesmo sem entender o porquê dos acontecimentos. Essa paz profunda não significa ausência de dor. Significa, na verdade, que a presença de Deus supera qualquer sofrimento. A carta de Paulo aos Filipenses traz uma definição perfeita disso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. FP 4:7. É um estado de espírito que transcende o raciocínio humano. Você continua enfrentando os mesmos desafios, os mesmos conflitos, mas internamente algo muda. A ansiedade cede lugar à esperança silenciosa. O desespero dá espaço à confiança. É como se, por dentro, você sentisse que o céu já se moveu, mesmo que a terra ainda esteja imóvel. Estudos recentes do Center for Spiritual Development, 2021, apontam que pessoas que experimentam essa sensação de paz sem causa aparente geralmente estão vivenciando algum nível de crescimento espiritual profundo, mesmo que não percebam. Santa Rita passou por isso. Quando finalmente foi aceita no convento, não entrou como uma mulher ansiosa por respostas. Ela já havia sido moldada na espera, amadurecida na dor e preenchida por uma paz que só pode vir do alto. Se hoje você sente um descanso no meio da aflição,
mesmo sem grandes mudanças visíveis, entenda, isso não é apatia. É a assinatura silenciosa de Deus dizendo: eu estou aqui, confie. É o prenúncio do milagre, a calmaria que antecede a bênção. Não subestime a paz que você sente. Ela pode ser o maior sinal de que o céu já começou a agir a seu favor. Você já percebeu que, às vezes, quanto mais tentamos abrir uma porta, mais ela resiste. Parece que tudo dá errado. Os planos travam. As tentativas fracassam. O que ninguém te contou é que existe um momento em que as coisas simplesmente começam a fluir, sem esforço, sem empurrar, sem forçar. E isso, sim, é um dos maiores sinais de que Deus deixou de apenas preparar e começou a realizar. Essa é a quinta e última prova, quando as portas certas se abrem sem você precisar forçá-las. Santa Rita passou anos tentando entrar para a vida religiosa. Foi recusada diversas vezes. Não havia espaço, nem autorização, nem apoio. Mas, em uma noite de oração intensa, a tradição conta que ela foi levada de forma milagrosa para dentro do convento. Quando as irmãs a encontraram já dentro do mosteiro, sem que nenhum portão tivesse sido aberto, entenderam que não se tratava de um fato comum. Era intervenção divina. Ela não precisou discutir, insistir, provar nada. Deus agiu por ela. Isso acontece também com a gente. Há momentos em que Deus fecha portas para nos proteger. Em outros, Ele silencia para nos amadurecer. Mas chega a hora em que Ele abre caminhos que não estavam nos nossos planos. E quando isso acontece, tudo flui. Contatos surgem. Oportunidades aparecem. E, principalmente, a paz acompanha a cada passo. Se você sente que está esgotado de tanto tentar e nada se move, talvez esteja perto do ponto onde Deus vai entrar com o que é dele, e não com o que depende de você. Quando o céu age, não há interferência humana capaz de impedir. A verdade é simples. O silêncio de Deus nunca é tempo perdido. É um intervalo cheio de propósito. É como se Ele estivesse organizando tudo nos bastidores, alinhando o que você não vê para entregar algo no momento exato. E quando o tempo certo chega, o que parecia impossível acontece com naturalidade. Então, se você está vivendo esse tempo de silêncio, de espera, de incerteza, não pare. Continue confiando, porque o que está sendo gerado em silêncio será entregue com força, beleza e plenitude. Vamos fazer agora uma oração curta, mas cheia de fé. Senhor, eu não entendo teu silêncio, mas escolho confiar. Me ensina a esperar, mesmo sem ver. Me prepara para o que virá. Abre as portas que vêm de ti e fecha as que me desviam do teu caminho. Que a tua paz guie cada passo meu. Amém. Se esse vídeo tocou o seu coração, curta, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu confio, mesmo em silêncio. Compartilhe com alguém que esteja esperando por uma resposta de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Que Santa Rita interceda por você.